Capítulo 5.10 Moléculas com pares de elétrons isolados. A forma da molécula é definida pela geometria de coordenação em moléculas como o dióxido de carbono e o metano. Por exemplo, o carbono no metano tem um hidrogênio em cada canto de um tetraedro, e a forma molecular também é tetraédrica. Este não é o caso quando a camada de valência do átomo central contém pares de elétrons não ligantes, também chamados de pares isolados, que ocupam espaço e também repelem os outros pares de elétrons de ligações químicas. Isso significa que ao descobrir o número de coordenação em torno do átomo central, devemos contar os átomos ligados e os pares não ligantes. A molécula de água. Enquanto o CO2 é uma molécula linear e não tem pares isolados no átomo central, a molécula de água é curva, com ângulo HOH de 104,5 graus. A estrutura de Lewis da água mostra dois pares de elétrons não ligados em torno do oxigênio. O átomo de oxigênio é coordenado tetraedricamente, embora o número de átomos ligados seja de 2. Os dois orbitais não ligantes devem ser considerados na definição da geometria molecular, mesmo que não haja um átomo nas suas extremidades. O ângulo de ligação HOH de 104,5 graus, menor do que ângulo tetraédrico de 109,5 graus, o que evidencia que os quatro orbitais não são inteiramente equivalentes. Como os orbitais não ligantes não têm núcleos positivos nas suas extremidades para atrair a nuvem de elétrons para si, a carga destes orbitais permanece concentrada mais próxima ao átomo central e, por consequência, os orbitais não ligantes exercem mais repulsão sobre outros orbitais do que orbitais ligantes. Assim, na molécula de H2O, os dois orbitais não ligantes empurram os orbitais de ligação para mais perto um do outro, diminuindo o ângulo entre si. O átomo de oxigênio na água é coordenado tetraedricamente, mas a molécula de água é curva e sua forma é definida por seus átomos e não pelos seus orbitais. A amônia. A estrutura de Lewis da amônia, NH3, mostra um par de elétrons não ligantes na camada de valência do átomo de nitrogênio. São 3 átomos de H e um par isolado. Podemos, portanto, prever que os 3 átomos de hidrogênio se posicionam nos vértices de um tetraedro centrado no átomo de nitrogênio. O orbital do par isolado aponta para o quarto vértice do tetraedro, mas uma vez que essa posição não está ocupada por um átomo, a molécula de NH3 não é tetraédrica, e, em vez disso, assume uma forma piramidal de base trigonal, ou seja, uma pirâmide de base triangular, em que os átomos de hidrogênio estão todos no mesmo plano, com o nitrogênio acima, ou abaixo, ou ao lado, conforme o ponto de vista deste plano. Números de coordenação mais altos com pares solitários. Se o átomo central possui orbitais d ocupados, pode ser capaz de acomodar 5 ou 6 pares de elétrons, formando o que Lewis chamou de octeto expandido. A substituição de um ou mais orbitais de ligação por pares de elétrons não ligantes resulta na diminuição do número de ligantes, reduz a forma de uma molécula com coordenação 5 ou 6 para formas com menor número de coordenação. Como os orbitais não ligantes exercem maior repulsão em seus vizinhos, as formas de coordenação serão versões ligeiramente distorcidas da bipirâmide trigonal ou do octaedro e na sequência vamos apresentar estes casos para a bipirâmide trigonal e octaédrica. Pares isolados na bipirâmide trigonal. As posições axial e equatorial na bipirâmide trigonal não são equivalentes e conforme a posição ocupada pelos pares de elétrons isolados, são conhecidas diferentes geometrias moleculares. Sabendo que os orbitais não ligantes apresentam maior densidade eletrônica perto do átomo central, eles exercem maior força repulsiva sobre os outros orbitais nesta região. A repulsão é menor quando os orbitais não ligantes ocupam as posições equatoriais. Nesta posição são 2 ângulos de 90 graus e 2 ângulos de 120 graus que exercem uma repulsão reduzida, enquanto que na posição axial, são 3 ângulos 90 graus. De acordo com esse raciocínio, podemos prever que uma molécula AX4 A é o átomo central coordenado com 4 outros átomos, X, e há um par de elétrons não ligante, como o SF4 terá a forma de gangorra, e a substituição de ligações químicas por mais pares não ligantes reduz a coordenação da bipirâmide triangular para formas ainda mais simples. Pares isolados na coordenação octaédrica.
São conhecidas diversas moléculas com 6 pares de elétrons, entre ligantes e não ligantes, em torno do átomo central, em que 1, 2 e 4 posições estão ocupadas por pares de elétrons não ligantes. No octaedro, os vértices são geometricamente equivalentes e não existe distinção entre posições axiais e equatoriais. No caso de moléculas, como mais do que um par isolado, se observa que o segundo par isolado tende a se afastar o máximo possível do primeiro, resultando em uma configuração quadrado-planar para 2 pares de elétrons não ligantes. Resumo da teoria RPSV. O modelo RPSV é útil e simples e para prever estruturas moleculares e pode ser resumido da seguinte forma. 1. Os pares de elétrons ao redor de um átomo central se repelem e a repulsão será minimizada se os orbitais relativos a estes pares se dispuserem com o máximo afastamento angular um do outro. 2. A geometria de coordenação em torno do átomo central corresponde ao poliedro cujo número de vértices é igual ao número de pares de elétrons circundantes, um tetraedro para 4 e um octaedro para 6, uma bipirâmide trigonal para 5 pares, uma disposição linear para 2 e para 3 um triângulo equilátero. 3. Se alguns dos pares de elétrons forem não ligantes, a forma da molécula será mais simples do que o poliedro de coordenação. 4. Orbitais que contêm elétrons não ligantes têm carga eletrônica mais concentrada perto do átomo central, o que resulta em uma repulsão maior, em comparação com pares de ligações covalentes, o que leva a um maior afastamento entre os pares isolados. Embora a teoria RPSV seja adequada para prever as formas gerais da maioria das moléculas, são conhecidas algumas falhas. Por exemplo, não explica por que o ângulo de ligação em H2O é 104,5 graus, mas no H2S é de 92 graus. A RPICV foca nas repulsões entre os pares de elétrons, sem levar em conta a natureza detalhada dos orbitais que participam das ligações químicas. Esse vídeo faz parte do livro Química Geral, disponível nas formas físicas e como e-book. O link para o livro está na descrição. Obrigado por acompanhar o canal e tem mais conhecimento químico disponível.